Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é camadas da atmosfera terrestre. Então hoje vai estudar todas as camadas que compõem a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra. Pessoal, são 5 as camadas da atmosfera terrestre. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aqui nessa figura está mostrando a ordem dessas camadas, certo? A partir do planeta Terra, que é a mais próxima, temos a troposfera, depois a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Essas são as camadas da atmosfera terrestre. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre cada uma dessas camadas. A primeira, a troposfera, é a camada mais próxima à superfície terrestre, que está em contato com a superfície terrestre. E é nela que encontramos o ar que respiramos, que encontramos o gás oxigênio em uma boa quantidade que permite que a gente respire. Certo? Então a troposfera é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre e é nela que encontramos o ar que respiramos. Ela é a camada mais baixa da atmosfera, como eu falei, com a altitude de cerca de 15 km. Aqui nessa imagem a gente tem um balão. Normalmente ele fica nessa camada da troposfera, certo? De 15 km. É na troposfera que ocorrem as nuvens, os ventos, as chuvas, os raios, os furacões. Então é na troposfera que tudo isso ocorre, todos esses fenômenos climáticos, certo? Como eu disse, na troposfera a gente encontra o gás oxigênio, que é necessário à sobrevivência não só dos animais, mas também das plantas, certo? De toda a vida, de uma boa parte da vida do nosso planeta. E é o ar que a gente respira, pessoal. Então o ar que a gente respira, o gás oxigênio, ele vai encontrar nessa camada da atmosfera, na troposfera. Estratosfera, que é a segunda camada após a troposfera. Então a estratosfera, que é a segunda, não há presença de vapor de água, que é a umidade, e a concentração de oxigênio é muito baixa. E é nessa camada da atmosfera que normalmente grandes aviões, como os aviões a jato, eles costumam estar presentes. Então na estratosfera encontramos a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletos do Sol. Então, nessa camada da estratosfera, a segunda camada, é onde se encontra a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela vem a proteger-nos contra os raios ultravioleta, certo? Ultravioleta. Então, é a importância dessa camadinha. Então, é nessa camada da estratosfera onde se encontra a camada de ozônio. E essa camada, a estratosfera, é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influências dos fenômenos meteorológicos. Então, como eu falei, normalmente os aviões a jatos eles tendem a utilizar essa via aérea, certo? Esse espaço, justamente por não apresentar os fenômenos meteorológicos. Terceira camada, mesosfera. Apresenta temperaturas muito baixas, inferior a 1000 graus Celsius. E o ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes. Então, pessoal, nessa camada, a terceira, a mesosfera, é onde se encontram as estrelas cadentes, certo? Que são rochas que, ao atravessar essa camada, recebem uma onda de calor, é produzida uma onda de calor que produz esse brilho, que produz essa luz, essa chama, essa queima da rocha, certo? Provocando assim a formação de uma estrela cadente. Então é na mesosfera onde a gente encontra as estrelas cadentes, onde é formada as estrelas cadentes. Termosfera. A termosfera, o ar é rarefeito, existem partículas
carregadas de eletricidade. A termosfera é a quarta camada, certo? Ela é a mais quente, tem mais de 1000 graus Celsius. Essa camada a gente pode ser medida em relação à temperatura. Então, como eu falei, o ar é rarefeito, a temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius, como eu já citei. E na termosfera, as partículas de eletricidade existentes permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias. Então, essa parte específica de transmissão de ondas de rádio, a gente chama de ionosfera, certo? Que também é a região onde é formada as auroras polares, a aurora polar, ok? Então, na termosfera é onde ocorre a formação também da aurora polar, ok? Então, essa é a quarta camada. Então, a gente já viu 4 das 5 camadas da atmosfera terrestre. Primeira, troposfera, que é a camada mais próxima da superfície da Terra e é onde está presente maior quantidade do gás oxigênio, que a gente utiliza para respirar. E segunda camada é a estratosfera, que é a camada em que há a camada de ozônio e onde os aviões e jatos costumam se utilizar nas suas vias aéreas de navegação, do voo em si, certo? Então vamos lá. Troposfera, camada mais próxima da superfície da Terra, chega a 15 km, onde trafegam os balões. Segunda camada, estratosfera, onde está presente a camada de ozônio e onde há a presença de aviões a jato. Terceira camada é a mesosfera, que é a mais fria, certo? Chegando a menos de 100 graus Celsius, por exemplo. E também é na mesosfera onde a gente encontra as estrelas cadentes. Quarta camada, a termosfera, que a gente conheceu agora, que é a mais quente, a temperatura pode chegar a mais de 100 graus Celsius e a formação da aurora polar. Então a gente vai ver agora a última camada, que é a exosfera. A exosfera é a camada que antecede o espaço, depois dela vem o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. Então, a exosfera é a última camada do planeta, a última camada da atmosfera, certo? E é o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais, certo? Então, nessa última camada é onde a gente encontra os satélites e os telescópios espaciais. Ok, pessoal? Então é isso. Essas são as 5 camadas da atmosfera. Obrigado pela atenção, certo, pessoal? Só lembrando, qualquer dúvida de vocês podem comentar aqui no YouTube, no canal do YouTube, ou